O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e foi ali tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho do Senhor perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando hoje o primeiro domingo da Quaresma, somos convidados, assim como Jesus, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, ser conduzido ao deserto. Deserto é lugar de tentação, lugar de enfrentar as feras, mas também é lugar de experimentar a ação de Deus na nossa vida. Então, esses 40 dias da Quaresma, somos chamados também a viver essa experiência de enfrentar aquilo que muitas vezes nos distancia, nos tira do caminho do Senhor. Tentação é tudo o que nos tira do caminho do Senhor. Esse caminho que é bom, como diz o Salmo hoje, esse caminho que é de alegria, de felicidade, mas que muitas vezes a gente se desvia dele por causa daquilo que nos é ofertado. Então, a Quaresma nos convida a isso. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, aquilo que nos tira do caminho do Senhor não vem somente de fora, mas está já dentro de nós. Então precisamos enfrentar as feras que existem dentro de nós, dentro do nosso coração, as tentações que existem na nossa vida, para que possamos também viver a alegria da Páscoa, da ressurreição, dessa vida nova no Senhor. Por isso, nós precisamos acolher na nossa vida aquilo que Jesus nos oferece nesse Evangelho. Reconhecer que o tempo já se completou, o tempo de espera, o tempo de se cumprir a promessa de Deus, porque o reino de Deus já está no meio de nós. Não é que ele vai vir, ele já está, e nós precisamos descobrir esse reino, aonde ele encontra, aonde ele se faz presente, e mais do que descobrir, ser anunciador desse reino. E para que isso aconteça, Jesus nos convida a nos converter e crer no Evangelho. É pela palavra de Deus é que nós somos guiados nessa caminhada no deserto. Jesus enfrentou a tentação de Satanás guiado pela palavra de Deus. Quando Satanás tinha uma palavra para ele, para tentá-lo, Jesus também tinha uma palavra para poder mostrar que ele estava no caminho certo. A diferença é que Satanás tinha a palavra na boca e Jesus tinha a palavra no coração. Se confessares verdadeiramente do fundo do seu coração que Jesus é o Senhor, se isso sair pela sua boca, mas vier com um sentimento verdadeiro, vós sereis salvos e não sereis confundidos.
Isso a gente vai ver na carta de São Paulo aos Romanos. Por isso, meu irmão e minha irmã, o convite de hoje é esse: que nós possamos nos apegar à palavra de Deus e por ela ser conduzido com coragem para enfrentar aquilo que precisa ser tirado da nossa vida, aquilo que muitas vezes a gente traz no nosso coração e que acha que é certo, mas o Espírito Santo vai nos iluminar, a palavra de Deus vai nos iluminar para que possamos encontrar o verdadeiro caminho do Senhor. A primeira leitura mostra Deus fazendo uma aliança com Noé. Nós somos o povo da aliança. Esse povo da aliança feito com Noé, feito com Abraão, vivida e buscada pelos profetas, mas renovada em Jesus Cristo. Essa aliança que é feita novamente para sempre no sangue de Jesus. Ele que se entrega na cruz por todos, não só para nós, mas para todos aqueles que buscam o seu caminho. Por isso, nós precisamos viver essa verdade na nossa vida. Se na aliança com Noé nasce um novo povo, o povo da promessa, na aliança feita em Jesus e no batismo, esse povo é transformado não mais simplesmente num povo que caminha, continuamos caminhando, mas num povo que se torna família, que se torna filhos e filhas de Deus. Se a arca da aliança, se a arca de Noé, como diz a primeira leitura, representa o batismo, ali a humanidade é batizada, nasce esse povo novo de Deus. O batismo que cada um de nós recebemos, ainda criança, alguns já adulto, na pia batismal, vem de uma maneira muito especial nos inserir nessa graça de Deus. O batismo não simplesmente purifica os nossos pecados, ele purifica, mas ele também nos torna, como eu já disse, filhos e filhas de Deus, e como filhos herdeiros da sua graça. Então essa caminhada quaresmal precisa nos aproximar dessa verdade, precisa nos trazer, irmão e irmã, para a realidade de Deus na nossa vida. Diante das tentações, diante das dificuldades do dia a dia, ter a certeza de que Deus está sempre junto de nós, que Ele não nos abandona, mas sim que Ele envia seus anjos para nos proteger, para nos guardar e para nos servir. Toda vez que nós enfrentamos as tentações, que nós enfrentamos as feras do dia a dia e damos um testemunho verdadeiramente de filhos e filhas de Deus, nós conseguimos ver essa ação de Deus na nossa vida. Nós conseguimos ver a ação dos anjos de Deus nos protegendo e nos guardando. Mas para isso nós precisamos de uma verdadeira conversão. E essa conversão nos é ajudada esse ano pela campanha da fraternidade, que nos convida a ter o diálogo como um compromisso de amor. Que nós sejamos pessoas que caminham no caminho do Senhor, o caminho de verdade e amor, mas que sejamos também pessoas que distribuem, que vivem esse amor através do diálogo, da acolhida, da escuta, da palavra amiga, do ombro colocado à disposição, do encontro com o outro, porque para dialogar é preciso ir ao encontro e saber que o povo de Deus se constrói na unidade. Do que era dividido se fez unidade. Não existe mais judeus nem grego, mas todos são convidados em Jesus Cristo a se tornar, pelo batismo, regenerados e filhos e filhas de Deus. Essa unidade, essa vivência na família do Senhor é para todos. Por isso a gente não pode excluir ninguém, mas precisamos
com o nosso testemunho de fé, conduzir todos ao coração do Senhor. Que todos possam experimentar o amor de Deus se dado em Jesus Cristo plenamente, sendo capaz de se entregar na cruz. Esse mesmo amor que ressuscita Jesus, que se faz totalmente obediente, e nessa ressurreição também convida cada um de nós a nos colocar nos seus braços, no seu caminho, e com o nosso testemunho, com a nossa profecia, com a maneira de nós vivermos a vida como verdadeiros cristãos, acolher a ressurreição também na nossa vida. Que cada um de nós possamos celebrar nessa Páscoa, mas em todos os dias da nossa vida, uma vida nova em Jesus, guiado pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, sendo verdadeiramente testemunha do Senhor. O batismo nos purifica, nos torna filhos e filhas de Deus, mas o batismo também impulsiona cada um de nós a dar testemunho desse Deus que é Pai, que é amor, que é misericórdia. Que nessa primeira semana da Quaresma, cada um de nós possamos relembrar isso, o compromisso do nosso batismo, a força do Espírito Santo que age em cada um de nós, e a necessidade de que cada um de nós possamos enfrentar o deserto da nossa vida, as tentações, as feras, na certeza de que não estamos sozinhos, mas que estamos fortalecidos pela graça de Deus e por aqueles anjos que Deus põe na nossa vida para nos fortalecer. Que Ele nos dê a graça de ser fiel à Tua Palavra. Que tenhamos uma verdadeira conversão dia após dia, rumo à santidade que o Senhor nos quer, e que possamos ser renovados na nossa fé, crendo sempre na Palavra do Senhor. É a Palavra do Senhor que nos guia, é a Palavra do Senhor que renova a nossa fé e nos fortalece, é a Palavra do Senhor que nos salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.